Deputado Merlong, vou chamar de deputado, porque é deputado, né, estadual, federal, professor Merlong, tudo Já bem. estou de volta na sala de aula da universidade também, viu? Você voltou da aula? Voltei porque tive que me afastar por força da legislação, já estou na universidade e estou em sala de aula. Tá na sala de aula? Até o dia 28 de junho, no dia 6 de julho, tenho que me afastar de novo por força da legislação eleitoral, 3 meses antes da eleição. Ah, é a desincompatibilização. Exatamente. No caso do servidor público, 3 meses antes. No caso de secretário de Estado, 6 meses antes. Você sabe, Merlong, quando eu fui vereador, eu não saí da sala de aula, porque eu lecionava à noite. Ah, no exercício do mandato, Do né? mandato. Eu não me afastei, não. Mas como secretário a gente viaja muito, eu me afastei. Não, aí quando eu fui com o secretário, eu me afastei também. Quando eu fui secretário de Estado, comunicação, eu me afastei. Mas enquanto professor, estava dando minha aula normal. Na época de vereador, porque né? a Câmara era de manhã, a aula era à noite, e dava para conciliar. Bom, qual é a sua opinião sobre esse movimento aí? Pois é, um movimento muito, muito importante. Supartidário, né? Supra-partidário. Pois é, um movimento suprapartidário, um movimento que coloca em xeque a situação em que o país se encontra. Mostrou a cara do país, né? A gestão da Petrobras saiu de um extremo para outro em relação aos seus preços. E o impacto foi muito grande para os caminhoneiros e para as empresas de transporte do país. O Partido dos Trabalhadores, ao longo do governo Dilma e Lula, praticou uma política de contenção de preços. No meu modo de ver, acertada, embora talvez com um certo exagero. Segurou os preços para poder segurar a inflação e ajudar na geração de empregos no país. E nisso foi bem sucedida. Foram mais de 21 milhões de empregos gerados. Chega o governo Temer e rapidamente rompe com essa política e adota a política de mercado, em que o preço dos combustíveis passa a flutuar pelo nível do petróleo internacional e com o dólar. Aí, todo dia o preço do combustível sobe. Mas escute, economista, aí é o economista falando. Isso. Escute, é o economista falando. Isso aí não é uma bomba de efeito retardado, não, que explodiu no colo do Temer, não é assim, não? Não, Vem assim, de lá e explodiu aqui. Você tem que procurar um meio termo, porque nada justifica que um país que tem autonomia em produção de petróleo, que domina toda a tecnologia de extração e de refino de petróleo, como o Brasil, que tem tecnologia de ponta, como nenhum outro país, na extração de petróleo em águas profundas, no caso do pré-sal, foi a Petrobras que se desenvolveu, subordine a sua política de petróleo, de preços, às grandes empresas internacionais e ao Banco Central dos Estados Unidos. Por que isto? Só para priorizar os acionistas da Petrobras? É preciso um meio termo entre os acionistas e os interesses da sociedade. Petróleo, da nação, do país. Da nação. Petróleo é um insumo básico para a economia. Você não pode colocar como único critério a remuneração das ações dos acionistas da Petrobras. E é isso que está acontecendo nesse momento, Pedro. E é isso que levou, por exemplo, a gasolina a sair de R$ 2,50 no governo Dilma para R$ 5,00 agora. O gás de cozinha... Já foi a 10 em Brasília. Já, né? O gás de cozinha de R$ 38 para R$ 90,00. O óleo diesel explodindo. Ninguém Quase aguenta. igual com a gasolina, o óleo diesel. Ninguém aguenta, Pedro. É preciso uma linha intermediária. É preciso considerar que petróleo, assim como a produção de energia elétrica, são insumos estratégicos que o governo não pode abrir mão de ter uma posição hegemônica na execução dessas políticas. A Petrobras tem que ser uma empresa estatal, ela tem que ser preservada, daí que a política de contenção de preços tem que ter um limite, mas ela também não pode ficar inteiramente sujeita aos ditames do mercado, sobretudo quando as bolsas de valores são um importante ator especulativo que influenciam nos preços internacionais das commodities, inclusive do petróleo. E mais, só para terminar, os juros dos Estados Unidos passam a ser decisivos para o valor do dólar em relação às demais moedas. E na hora que o Banco Central dos Estados Unidos aumenta os juros lá, valoriza o dólar, desvaloriza o real, e aí os preços internacionais medidos em dólar sobem, entre eles os dos combustíveis. O governo federal está chamando agora os governadores para esse sacrifício. Ele quer pegar a alíquota do ICMS e reduzir para 18%. Isso é demagogia pura, Pedro. Não comporta isso? Não há. Olha, o governo federal está operando, ele próprio, um orçamento com um déficit de 159 bilhões de reais. Os governos estaduais todos estão executando orçamentos deficitários. No caso do Piauí, é um déficit de 18% do que foi orçado.
Então, numa situação em que os governos já não têm arrecadação suficiente para pagar suas despesas, como é que é possível imaginar resolver o problema cortando ainda mais a receita? Estou falando em cortar a CID. Aí quem é que vai... Pois é, com que dinheiro vai se consertar as estradas? Aí nós vamos ter estradas esburacadas, aumenta o consumo de combustível, aumenta a quebra dos caminhões, aumenta o tempo de viagem, não resolve o problema. O problema, a solução, Pedro, está aqui no meio termo entre esses dois extremos. Aquela política do PT de segurar os preços e essa política de entregar tudo para o mercado, que é a política entreguista que o governo Temer está seguindo. Temos que ter aí o meio termo. Vamos buscar uma contenção de preços mais, digamos assim, mais moderada. Este é o caminho. O Brasil tem o petróleo de que precisa, o Brasil tem a tecnologia de extração e de refino, então não justifica a gente entregar para as petroleiras internacionais o poder de decisão sobre os preços do petróleo no Brasil, Pedro. E é isso que esse governo fez, Pedro. Não foi só agora, não, Pedro. A coisa começou lá atrás. Ano passado eles votaram uma isenção de 50 bilhões por ano nos impostos das petroleiras internacionais. Eles romperam com os contratos de partilha e voltaram para os antigos contratos de concessão. Contrato de concessão, a maior parte do petróleo fica com as petroleiras. Eles diminuíram o percentual de componente nacional nas compras da Petrobras. No nosso governo, tudo que a Petrobras comprava, um navio, uma plataforma de petróleo, tinha que ter 65% de fabricação nacional. Daí que se desenvolveu uma indústria naval no Rio de Janeiro. Eles baixaram, sabe para quanto? Para 25%. Então, Pedro, é aquela história. Eles foram demais, com muita sede ao pote. Entregaram tudo para o mercado. Aí, entregar tudo para o mercado significa o quê? A sociedade pagar um preço exorbitante pelos produtos. Tem que ter o meu termo, Pedro. Jogou a carga no povo. E eu defendo o quê? O meu termo. Nem tanto do jeito que o PT fez, segurando demais o preço, nem tanto do jeito que o Temer está fazendo, que é entregar tudo para as petroleiras internacionais. Uma busca de um meio termo em que o governo não abre mão de ter nos combustíveis um interesse estratégico do país. E que ele é que tem que controlar o preço e as tecnologias e as decisões estratégicas. Eu só sei que não aguenta mais. Foram 12 aumentos sucessivos. 12 aumentos sucessivos. E se não tiver mudança, porque ele agora baixou por 15 dias. Não, agora é 30. Aumentaram para 30? Pois é, mas se voltar para o que o Pedro Parente quer, que é o homem das petroleiras internacionais dentro da Petrobras, é a raposa cuidando do galinheiro, daqui a 30 dias volta tudo de novo. Descobri agora que tem um cunhado dele que faz parte de uma distribuidora aí. Um cunhado do Pedro Parente. Pois é. E o detalhe é que esse acordo aí de 30 dias é só para o diesel. É só para o diesel. Se falou em gasolina. Se falou em gasolina. E o gás de cozinha, Pedro? Quantas pessoas já estão voltando a cozinhar com o carvão e com a lenha? Pô, quem é que aguenta pagar R$90 por um botijão de gás, Pedro? Uma metade. Nós de classe média até que ainda aguentamos, mas tem muita gente que ganha o salário mínimo, R$1.500. Voltar é para a lenha, para carvão, é lenha. A lenha, né? Para fogão a lenha. Vamos falar de política? Bora, Pedro. Essa história do PT aí, da chapa, qual é a sua posição? Chapa pura ou compartilhada? Rapaz, eu defendo o entendimento com o governador. Eu fui secretário de governo, sou um homem muito alinhado à política definida. Ele é o nosso principal líder, foi com ele que nós chegamos 3 vezes ao governo do Estado. Acredito que é com ele que nós nos reelegeremos para continuar governando o Piauí, porque a população tem entendido e aceitado bem a maneira de ser do nosso governador. E há espaço para o entendimento. São 4 cargos majoritários. Tem a questão de coligação proporcional para a federal. A minha pergunta é em cima disso. A coligação proporcional ou chapa pura? Pois é, o PT está com uma dificuldade que é bastante razoável, bastante compreensível, sobretudo em relação à estadual. Toda eleição o PT tem perdido vagas. O deputado Fábio cruzou a história. Pronto. Me convenceu, não sei. Pois é verdade. Então, quando você faz as contas, pela votação que o PT teve na eleição passada, ele teria feito 5 deputados. Ficou com 3. Se repetir? Se repetir, vai ser do mesmo jeito. Faz 3 em vez de 5 ou 6. Então, no momento em que o partido está, nova liderança surgindo, querendo mostrar a cara, fica muito difícil para o PT aceitar a coligação proporcional para deputado estadual. Mas há um espaço de entendimento, tem a coligação para federal, tem a história da vaga de senador, tem a história da segunda vaga, da vaga de vice. E ele me falou um detalhe interessante. Quem é que vai dizer para o fulano de tal que o nome dele vai sair da lista, né? O cara está aí, eu sou pré-candidato, são 18 nomes para... Pronto, quem é que vai dizer, que você não vai mais ser candidato a deputado estadual? Você é candidato, você vai me ajudar, é outra história, né?
Quem é que vai dizer, né? Muito complicado. Então, mas o governador tem uma habilidade muito grande, tem muito respeito dentro do partido. O partido também compreende a importância de ajudar a reeleição do governador. E como há todas essas possibilidades, o governador conseguirá fazer o meio termo. O fato é o seguinte, ninguém vai ter tudo que quer. Nenhum partido vai ter tudo que quer em relação à composição da chapa majoritária e nem em relação às coligações proporcionais. Tem que ter aí uma certa dose de concessão. O seu nome está posto estadual ou federal? Está posto como pré-candidato a deputado federal. Já fui na eleição passada, fiquei como segundo suplente. Poderia ter ido para Brasília, porque o terceiro suplente foi, mas eu preferi ficar ao lado do governador Wellington, na Secretaria de Governo. Tive a oportunidade de conversar e conhecer muitas pessoas de todo o Piauí, e o meu nome está posto aí como pré-candidato a deputado federal. Aquele caso dos 300 milhões, aquilo está resolvido? A Caixa vai liberar aquele dinheiro? Pois é, governador. Pois é, Pedro. Uma coisa lamentável, né? Se fosse uma operação de crédito que agora que a gente estivesse começando a contratar, quase que já na véspera da eleição, eu entenderia o comportamento da oposição. Mas é uma coisa do ano passado. Então, na sua opinião, o movimento é político? O movimento é político. É uma coisa... Você já pensou se agora virar moda parar os estados 2 anos antes da eleição? O Estado precisando, tendo capacidade de endividamento, porque nosso endividamento caiu de 60% em 2014 para 41% da receita líquida em 2017, e pode ser 200%, precisando do dinheiro para investir, para incentivar a economia, para fazer infraestrutura. Aí, 2 anos antes, a oposição faz uma verdadeira guerra, Pedro. Foi ao Tribunal de Contas do Estado, da União, ao Ministério Público, a Justiça, pressionou na grande mídia, pressionou o servidor público para ficar com medo de assinar relatório, de assinar documento. A oposição fez uma guerra. No meu modo de ver, ela saiu perdendo também. Porque se de um lado até agora nós não conseguimos receber o empréstimo, de outro lado, muita gente da população entendeu que a oposição se excedeu. Ao invés de fazer a oposição só ao governo, fez oposição ao Estado, porque quem trabalha contra o Estado ter dinheiro para investir 2 anos antes da eleição não está fazendo oposição ao governo, está fazendo oposição ao Estado. Merlong Solano, professor, economista, deputado, pré-candidato. Muito obrigado. Pedro, estava com saudade dessa conversa sempre, rapaz. com você aqui. Conversa franca, um abraço, viu? Um abraço, Merlong. Fique por dentro.